Então, pessoal, nesse momento, vamos nos concentrar para as gotas védicas. Peço a vocês para fazermos a reverência. Mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, o canto 1, capítulo 4, aparecimento de Shri Narada. Verso 5, enquanto Shri Vyasadeva seguia seu filho, jovens e belas donzelas que se banhavam nas nuas cobriram seus corpos com roupas. Muito embora Shri Vyasadeva não estivesse nu, mas elas não fizeram o mesmo quando seu filho passou. O sábio perguntou sobre isso, e as jovens donzelas responderam que seu filho era purificado, e ao olhá-las, não fazia distinção entre o masculino e o feminino. O sábio, porém, fazia tais distinções. Eu vou repetir o verso 5. Enquanto Shri Vyasadeva seguia seu filho, jovens e belas donzelas que se banhavam nuas cobriram seus corpos com roupas, muito embora Shri Vyasadeva não estivesse nu. Mas elas não fizeram o mesmo quando seu filho passou. O sábio perguntou sobre isso, e as jovens donzelas responderam que seu filho era purificado, e ao olhá-las, não fazia distinção entre o masculino e o feminino. O sábio, porém, fazia tais distinções. Jai. Gratidão pela oportunidade da leitura. Eu vou ler o sânscrito. Om Drisdva Nuyantam Rishim Atmajam Apyanangam Devyo Riya Paridadhurna Sutasya Chitram Tadvikshya Prichati Muno Jagadustavasti Stri Pumbhidanatu Sutasya Vivikta Drishte. Om Gyana Tsimidandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, nesse Jagat, esta manifestação cósmica que é cheia de ignorância sobre o sentido supremo da existência, o mestre espiritual cheio de compaixão pelas almas condicionadas abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento védico. A tal mestre espiritual ofereço minhas respeitosas reverências com o coração cheio de gratidão. Jai Gurudeva Jai Prabhupada. Este verso está explicando que ele está mostrando, na verdade, ele está dando o exemplo de esse jovem Shukadeva Goswami, que recitou Bhagavatam aos sábios. Ele está dando o exemplo, o padrão mais elevado do que se espera de alguém que está desejando a autorrealização. Vocês veem o que aconteceu é que tinha um rio, essas jovenzinhas estavam tomando banho, né, desvestidas, e quando elas viram o sábio passar, na verdade, quando elas viram o jovem Shukadeva Goswami, elas não se surpreenderam, elas não se chocaram, não se assustaram, porque ele era uma alma totalmente liberada, mesmo aos 16 anos. Ele atingiu um nível tão alto de realização espiritual que se chama o nível Uttama, né? Em tudo nós temos que ver os 3 níveis. Kanishta, que é o iniciante básico, o Madhyama, que é o intermediário, o médio, e o Uttama, que é o superior. O superior é aquele nível
como está escrito na Bhagavad Gita, que o sábio, ele não diz, ele vê a centelha divina em cada alma condicionada, ele vê a mesma centelha num homem, numa mulher, num cachorro, numa vaca, numa serpente, numa árvore. Então, ele tem uma visão equânime, ele não vê o corpo. Uma alma realizada ao nível Uttama, ao mais alto nível, ela só vê essa centelha, a luzinha da alma que brilha, independentemente que seja homem, mulher, jovem, velho, animal. Por que ela tem essa... Como é que ela alcançou essa visão? O componente mais importante para alcançar essa visão é a compaixão. Quando o ser ele entende profundamente o mecanismo dessa simulação, como ele ficou enredado, primeiro, ele, através do conhecimento, ele tenta compreender como é que ele chegou a essa... quem ele é, né? Quem nós somos, na verdade, por que existimos e qual é a meta de existir, né? E qual a meta suprema a ser alcançada. Então, quando você se dá conta da sua condição de estar enredado nessa novela eterna de renascimentos e mortes, se chama o samsara, e você vê todo o sofrimento que causou em você mesma, né, para ter chegado a esse ponto de procurar o sadhana, procurar o conhecimento, procurar os mantras, a meditação, é que realmente você não aguentou mais, você não aguenta mais essa vida que não tem sentido, que é fútil, que só te leva, no final, a você ver que tudo acaba, você tem que se separar daqueles que você ama, você tem que parar aquele trabalho, aquela atividade que te apaixona, porque você envelhece, não pode mais dançar, ou estar ativo, enfim, né? Essa decadência do corpo é algo muito triste, que dá muito sofrimento. Então, uma alma que é profunda, que entende a condição miserável, né, em que estão todas enredadas as almas, então, que ele mesmo está enredado, primeiro ele desenvolve compaixão por ele mesmo, né? E depois ele começa a ter compaixão por todas as almas. E aí ele não vê mais a diferença de corpos, ele não tem mais esse desejo de atrair o sexo oposto, né, porque é assim, na natureza é assim, né? Os sexos, tipo, cada alma condicionada, de acordo com o corpo que ela está, se for feminino ou masculino, ela vai fazer de tudo para seduzir e atrair o sexo oposto, porque aí vem a reprodução e a continuidade da vida. Então, contrariamente o que diziam as religiões, que o sexo é pecado, que, né, a luxúria, etc., o ponto não é esse. O ponto é que essa natureza, ela é intrínseca à alma. Essa natureza de querer amar, de querer te seduzir, de querer atrair, de querer agradar, isso é a nossa natureza, é o DNA da alma. Mas ela está dirigida para uma alma condicionada, que vai acabar, né? Ela tem certo período de vida e depois vai terminar a sua história. E isso dá muito sofrimento. Então, a vida espiritual, né, o caminho espiritual, a consciência espiritual, a única coisa que é pedido é só transferir o objeto desse prazer para o Supremo, para a alma suprema, com quem a alma individual ela tem uma relação eterna de amor, que está intrínseca nela. Então, muitas pessoas têm muito receio, assim, de abraçar um caminho espiritual, porque pensam que, meu Deus, você vai ter que abandonar tudo, todos os prazeres. O que é, então, a vida espiritual? É só orar? Então, a gente imagina uma freira, um monge no monastério, um yogi das montanhas, né? Muita gente pensa isso. Vida espiritual, meu Deus, você não vai ter mais prazer, então o que vai ser minha vida? Mas nada disso, essa é uma concepção errada. Tem gente que abraça, que tem uma natureza para ser freira, padre, monge, yogi, mas não é
essa forma de vida não é uma garantia, não é a única forma de poder se autorrealizar. Em qualquer condição que você está, em qualquer posição social, casado, solteiro, trabalhando, pobre, rico, não importa que país você está, qualquer situação que você está, adquirindo o conhecimento apropriado, você pode traçar esse caminho da autorrealização e chegar ao nível mais elevado, que é o que nos mostra Sukadeva Goswami, que ele estava totalmente livre de qualquer concepção material, de qualquer concepção condicionada, né? Então, ele via essas meninas, ele não via o corpo delas, ele não tinha luxúria, desejo, e elas sentiam isso, né? Porque quando a gente olha uma pessoa, a gente sente, né, a vibração que a pessoa emana pelos olhos, pelo olhar. E o olhar de Sukadeva Goswami, ele estava totalmente, era uma alma transcendental, que só via a centelha divina, né, a alma nessas meninas. Mas o seu pai, quando ele passou, elas em seguida elas se cobriram de vergonha. Por quê? Porque ele via o corpo. A gente pode se perguntar, bom, se Srila Vyasadeva era uma expansão, era uma manifestação do Supremo para escrever o Bhagavatam, se diz que ele era uma expansão literária, né, para que ele compilou os Vedas. Como é possível que ele estava nessa plataforma? Bom, é bem simples, tem uma explicação para isso. Tem, como eu falei, tem os 3 níveis, Kanishta, Madhyama e Uttama. Aquela pessoa, aquela alma que ela tem ela se abraça a missão de poder compartilhar e propagar o conhecimento, ensinar, se ela ficar, querida Tulasi, eu acho que o microfone está aberto, você poderia fechar, por favor? Obrigada. Então, esse ser que se abraçou à causa de poder propagar esse conhecimento, ele tem que, assumir o nível Madhyama. O nível Madhyama, ele vê a centelha divina, né, em cada ser, mas ele vê também a diferença, ele vê os corpos, homem, mulher, velho, jovem, etc. Porque o nível mais elevado, está explicado que esse ser, ele está totalmente fora daqui, da Terra. Ele anda como ele está totalmente absorto em samadhi. Então, ele não pode nem... Ele só vê a alma, ele só vê o espírito. Ele não pode nem ajudar as pessoas, porque ele já está fora dessa simulação. Ele está totalmente transcendente. Então, embora Srila Vyasadeva fosse um ser transcendental, que ele era, mas assim, ele estava jogando o jogo, assumindo o papel de um ser condicionado, só primeiro para mostrar o exemplo, né, porque ele era um avô, ele era um pai, então ele tinha que mostrar o exemplo, e segundo, para poder propagar esse conhecimento, ele tinha que assumir uma postura de uma alma condicionada, né, entre aspas. Por isso que, quando ele passou, as meninas em seguida sentiram vergonha, porque elas sentiam que ele via a diferença, que ele via o corpo delas. Então, aqui, então, esse verso está mostrando que existe um nível mais elevado de realização espiritual, em que o ser, ele já não distingue, né, as diferenças, as designações corpóreas, e ele só vê a centelha divina, e ele tem compaixão por essas almas condicionadas, né, e o único desejo dele é de transmitir o conhecimento. Então, aí, bom, depois, claro, sempre tem, né, se você abre com uma lente de precisão, sempre você vai ver diferenças, né, em cada ser liberado. Bom, mas a nossa meta é realmente chegar a esse nível de ser liberadas das concepções corpóreas e realizar que somos uma alma eterna, com uma relação eterna com o Supremo, e que a gente não tem nada mais a ver com essa simulação, com esse jogo, né, de egos, de arrancaras, e que a nossa única meta é
primeiro, deixar alguma contribuição, nem que seja pequenininha, para ajudar aqueles que ainda não têm esse conhecimento. E segundo, poder despertar na transcendência para onde nós vamos ter nosso lar verdadeiro, que lá não tem, né, essa condição onde tem o amor é de verdade, não tem interesses egocêntricos, porque o foco do amor é o supremo, enquanto que aqui o foco do amor é ligado ao falso ego, à falsa identificação, né? O objeto aqui é outra alma condicionada. Isso não quer dizer, vou repetir mais uma vez, que a gente não pode casar, ter namorado, noivo, ter filhos, não é isso. E tudo isso é tipo um laboratório para a gente aprender a amar incondicionalmente. Mas no fundo de nós, a nossa meta tem que ser, que o nosso objeto supremo do amor tem que ser o ser supremo, né? A verdade absoluta, esse ser que realmente é a personificação do amor, da beleza, da doçura, da inteligência suprema, e que pode nos satisfazer completamente, profundamente, porque ele nos entende. As almas condicionadas, por mais que elas nos amem, nossos filhos, netos, companheiro, companheira, elas não nos entendem totalmente, né? Por isso que a gente sempre fica frustrada, porque a gente nunca encontra alguém que vai nos compreender profundamente. A gente sempre fica frustrado. Mas o Ser Supremo, ele nos entende profundamente, completamente, e vai poder nos satisfazer completamente. Então, vale a pena o jogo, né? É um jogo que vale a pena. Então, vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. E só lembrando que todas essas gotas védicas, elas vão para o grupo do WhatsApp Áudios do Sadhana. E então, se vocês puderem ouvir de novo todas as aulas, todas as gotas védicas, para poder gravar e ter mais realizações, né? Porque nós estamos numa era que a memória ela é muito fraquinha, né? Então, por isso que nós criamos esse grupo. Se você ainda não está e quiser participar, manda uma mensagem para a gente te colocar no grupo, tá bom? Então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.